Pessoal, eu acabei de descobrir um dos maiores mistérios de Toy Story. Existe por aí muitos vídeos tentando teorizar o que aconteceu com o pai do Andy. E foi vazado aí a verdadeira história do pai do Andy, explicando tudo o que aconteceu com ele e por que ele não aparece no filme. E também mostra a origem do cowboy Woody. E sendo sincero, pessoal, é muito impressionante. É a coisa mais chocante que eu já vi até agora nas animações. Bom, para quem não sabe, o Joey Ranft foi um dos chefes de roteiro e de produção do filme Toy Story, ou seja, ele criou boa parte da história. Então, alguém que poderia nos dizer o que aconteceu com o pai do Andy seria ele. Mas infelizmente, em 2005 ele faleceu em um trágico acidente de carro. Mas, para nossa sorte, ele tinha um grande amigo, né? E esse amigo se chamava Mike Mozart. Eles sempre almoçavam juntos e nas suas conversas, o Joey contou pro Mike toda a história do pai do Andy e a origem do Woody. E recentemente, o John Carlin do Super Carlin Brothers entrevistou esse tal de Mike Mozart e pediu para ele contar a história para nós, toda a história aí do pai do Andy. E pessoal, ele contou tudo nos mínimos detalhes, e para nossa surpresa, a história é muito melhor do que nós imaginávamos. Foi de tirar o fôlego aquilo ali. Bom, a conversa deles teve mais de 90 minutos. Bom, então eu vou resumir a história para o vídeo não ficar tão imenso. Mas fiquem calmos que eu vou priorizar os detalhes mais importantes, tá? Só lembrando que isso não é uma teoria, isso aqui é um fato, tá? Isso é uma história oficial dita pelo próprio criador da história. Bom, tudo começa com aquela primeira casa onde o Andy mora. Todo mundo pensa que ele e a mãe dele moram naquela casa, né? Mas não, aquela casa é dos avós do Andy, no caso, os pais do pai do Andy. Todo mundo achou que ali não existia fotos do pai dele, porque se ele morreu, eles não iriam guardar fotografias dele ou algo do tipo, mas sim, pessoal, existem fotos dele ali. Na verdade, existem fotos dele na casa inteira. É só a gente que não quis ver. Bom, nessa cena da escada aí, parece ser fotos do Andy, não é? Mas não, é o pai do Andy quando ainda era criança nessas fotos. É estranho acreditar nisso, né? Mas é porque o Andy é idêntico ao seu pai quando era criança. Bom, se você ainda não acredita, vemos uma foto dele usando óculos, certo? Bom, em nenhum momento do filme de Toy Story nós vemos o Andy usar óculos, não é? Então, acredite, é o pai do Andy nessas fotografias. Então, na verdade, aquela não é a casa deles e aparentemente eles só estão hospedados ali por um tempo. Agora, antes de eu explicar o motivo deles estarem ali, vamos voltar um pouco aí no tempo, né? Precisamente 1957, ano em que o pai do Andy tinha ali mais ou menos a mesma idade do Andy. E de acordo com o Mike, o pai do Andy também se chamava Andy, e ele era um grande fã do programa do Xerife Woody. Não só ele, tá, pessoal? Muitas crianças. Tipo, aquele programa era meio que a febre do momento, todo mundo tava assistindo aquilo ali. Bom, e o Andy pai ficou super feliz quando descobriu que iria sair uma edição limitada dos brinquedos daquela série. Ele teria que juntar 30 caixas de cereal do programa e enviar pelos correios para receber o seu brinquedo. Ele fazia aquilo com muito gosto, pessoal, porque o Andy pai, ele era de uma família muito pobre. Então, se tivesse um jeito de conseguir brinquedos sem gastar dinheiro, sem gastar o dinheiro dos seus pais, ele topava tudo na hora. Bom, mas a vida do Andy pai não era tão simples quanto se parece, pois ele sofria muito bullying na escola por portar uma doença ainda não muito falada na época, não era muito conhecida. Nem eles sabiam direito o que era aquilo. E acredite você ou não, mas o valentão da escola que fazia bullying com ele era o Al, sabe aquele gordo lá do segundo filme que roubou o Woody para sua coleção? Bom, como eu disse, a família do Andy pai era muito pobre, então eles não conseguiam comprar tantas caixas de cereais assim para o seu filho. Sendo assim, o Andy pai, ele conseguiu juntar apenas 7 caixas, mas ele ainda tinha esperança que se enviasse uma cartinha lá para os estúdios explicando a situação dele, quem sabe eles iriam entender a situação. E assim ele escreveu uma cartinha, mas essa carta era muito bem feita, tipo, ele fez uma carta muito colorida para poder se destacar ali entre as outras cartas, ficou muito legal. Bom, isso até poderia dar certo, mas no ano lá de 1957, eis que surge o incrível Sputnik.
Caso você não saiba, o Sputnik foi o primeiro satélite a ser enviado lá para o espaço. E com isso, o tal Sputnik fez muito sucesso, saindo em vários jornais, várias revistas, todo o pessoal de marketing fazendo várias referências a esse satélite, e com isso, o programa do cowboy foi sendo cada vez mais esquecido. Até que chegou o momento do programa ser cancelado. Bom, está muito na cara que essa promoção aí de juntar 30 caixas de cereal para ganhar um brinquedo é só para vender mais cereal, né? Então, na verdade, eles ainda não tinham feito a produção de vários brinquedos do programa. Eles só tinham feito aqueles protótipos que usaram para mostrar para as crianças quais seriam esses brinquedos que elas iriam ganhar. Ou seja, protótipo significa que eles eram os únicos. Bom, com todo esse negócio aí do satélite, viagens espaciais, meio que acabou de vez com essa ideia de cowboys, e por isso que eles resolveram jogar tudo sobre o programa no lixo, literalmente no lixo. Mas lá trabalhava uma secretária que lia essas cartinhas das crianças. Ela leu a cartinha do Andy Pie, pois ela era uma secretária de bom coração e ela pensou que, já que era para jogar tudo no lixo, eu vou fazer uma boa ação, enviando esses brinquedos para as crianças. E pela cartinha do Andy Pie, ela viu que ele merecia ganhar o boneco Woody pelo capricho ali da cartinha dele, é claro. E isso meio que já explica por que em Toy Story 2 o Woody ele não sabia quem ele era. Ele não sabia que ele tinha um programa nem nada daquelas coisas ali. Bom, vocês lembram daquela teoria de como que os brinquedos ganharam vida? Então, é pelo primeiro ato de amor de uma criança pelo seu brinquedo. Bom, como lá na empresa onde os brinquedos ficavam guardados não tinha nenhuma criança para dar amor para eles, eles ficaram adormecidos sem se conhecerem. Então, no caso do Woody, ele só despertou pela primeira vez assim que o Andy Pie pegou ele na mão. Bom, e como que o Woody ele não se lembra que o Andy é filho do Andy Pie? Então, pessoal, como eu disse, o Andy Pie ele tinha uma doença até pouco conhecida na época, mas especificamente ele tinha poliomielite, e isso se agravou uns meses depois que ele ganhou o Woody. Agora você deve estar doido aí para me xingar nos comentários falando: mas Teles, em 1957 já existia a cura para poliomielite, pois a cura foi descoberta lá em 1955, como que ele poderia ter isso? Pessoal, é claro que a cura foi descoberta em 55, mas ela só foi ser distribuída para toda a população lá por volta dos anos 60. Então no caso do Andy Pie, ele ainda não tinha tido o acesso à vacina, e por ele ser pobre, menos ainda. Pois nessa época que a doença se agravou, apenas os ricos que tinham o poder aquisitivo para conseguir essas vacinas para suas famílias. Bom, como essa doença se agravou muito no Andy Pie, ele teve que ser levado para um hospital especial que oferecia um tratamento contra a poliomielite. Antes de ir, os seus pais pediram para ele queimar todos os seus brinquedos, mas isso era muita crueldade contra o jovenzinho Andy Pie, né, coitado. E por isso que ele conseguiu convencer os seus pais de salvar pelo menos 3 brinquedos. E olhem só quem eram esses 3 brinquedos. O primeiro é o Woody, né, claro. O outro é o Slink, o cachorro, e o senhor Cabeça de Batata. Sim, os 3 brinquedos eram do pai do Andy. Assim, o Andy Pie guardou eles dentro de uma maleta ali que podia ser trancada com uma chave. E ele guardou a maleta no seu quarto, mas ele levou a chave junto com ele. Bom, como vocês devem imaginar, o pai do Andy não morre da doença, ele se recupera com o tratamento, mas ele não volta para sua casa, pois ele e seus pais vão para Seattle, e lá ele conhece a sua futura esposa, no caso a mãe do Andy filho. Eles se casam e o Andy filho nasce, se passam alguns anos e depois a mãe do Andy fica grávida da Molly. Só que infelizmente nesse período aí o pai do Andy ele é atingido por uma síndrome chamada síndrome pós-polio. E essa síndrome ela atinge só aqueles que já tiveram a poliomielite. Mesmo que a pessoa tenha se recuperado, essa poliomielite volta, só que ela volta ainda mais forte, sendo praticamente impossível a pessoa resistir. Bom, agora sabendo que o pai do Andy estava, digamos assim, com seus dias contados, eles resolveram voltar lá para sua antiga casa, aonde o pai do Andy morava. Ali, só para reviver um pouco da sua infância, meio que curtir os seus últimos momentos lá.
É claro que o Andy filho estava muito chateado com essa notícia, então o Andy pai resolve mostrar uma coisa que ele tinha ali guardado há muitos anos, e assim ele tira uma chave da sua carteira, ele pega uma maleta que possui ali a fechadura com o mesmo formato ali da chave, e ele diz assim: filho, eu quero que você veja algo muito especial para mim, pois isso fez parte da minha infância e agora ele é seu. Em seguida ele diz: agora eles serão os seus melhores amigos do mundo. Depois disso, o pai dele não resistiu ao baque da doença e acabou morrendo antes de abrir a maleta. Claro que foi uma dura ali pro Andy, né? Mas alguns dias depois do funeral, depois que ele superou esse luto, o Andy ele vai lá no quarto, que era do seu pai quando era criança, ele acha essa maleta e ao abri-la, lá estava quem? O Woody, o Slink e o Sr. Cabeça de Batata. E o mais curioso dessa parte é que, por incrível que pareça, o Woody e os outros não percebem que esse Andy na verdade é o filho do Andy que brincava com eles, pois o Andy filho é idêntico ao Andy pai quando era criança. Bom, eles ficaram adormecidos por tantos anos que eles nem perceberam o tempo passar e o mais triste disso tudo é que eles nem fazem ideia de que o verdadeiro dono que brincava com eles já faleceu e na verdade esse é o filho dele. Então uma observação que temos para fazer é que na verdade não foi o Andy filho que escreveu na bota do Woody, e sim o Andy pai. E isso já meio que explica por que a escritura do Andy na bota do Buzz é diferente da do Woody. E outra observação, isso também responde por que na hora da mudança teve tão poucos móveis lá no caminhão. Porque na verdade eles só levaram aquilo que era para recordação. Pois certamente aquela casa nova ali, que parece que eles estão se mudando, é a casa de Seattle, que eles já moravam antes da doença aparecer novamente no pai do Andy. Gente, eu ainda estou muito chocado com essa revelação sobre o pai do Andy e a origem do Woody. Pra ser sincero, eu já sabia que essa história seria impressionante, mas na verdade, ela passou dos limites, né? Meu, me deixou sem reação, eu tô sem reação até agora. Bom, e você, o que você achou dessa revelação? Deixa aí as suas opiniões nos comentários, pois eu quero muito ler as suas opiniões. Mostre esse vídeo para os seus amigos, pois o mistério do pai do Andy finalmente foi revelado. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, aquele forte abraço do seu amigo Teles e até mais.